eu acho que todo nutricionista talvez iria atacar, né? Tipo, ia falar mal ou qualquer coisa do tipo. A gente tem que entender que o medicamento, quando ele entra no mercado, ele entra com uma finalidade, né? Então, se ele estiver sendo usado para aquela finalidade, ótimo. Agora, tudo tem uma questão que a gente chama de razão ou condição. Então, tipo assim, ó, a condição que eu vou utilizar precisa superar a razão. Porque a razão, ela é carregada de alguns sintomas. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da Monjaro, que é a canetinha mais utilizada hoje, Famosa, né? né? É. A Monjaro, a gente tem estudo que mostra que pacientes estão, alguns, né, não são todos, mas os pacientes estão trazendo uma pancreatite, tá? E pacientes também estão tendo uma perca de aproximadamente do peso perdido 40% de massa muscular. Quem treina, quem faz musculação. Caramba. Quem não faz musculação perde mais do que isso, tá? Então assim, ó, vamos dar um exemplo que alguém tenha perdido 10 quilos com a canetinha. 4 quilos foi de músculo. E as pessoas, os estudos também mostram que as pessoas têm reganhado o peso perdido. Só que elas não reganham o músculo. Então vamos dar um exemplo. A pessoa perde 10 quilos e vamos supor que ela reganhe os 10. Só que os 10 que ela tinha perdido não eram tudo de gordura. Eram 6 de gordura só. Os outros 4 eram de massa. Se ela reganha 10 quilos, ela não tá igual ela tava antes. Ela tá pior, porque agora ela tá com 10 quilos de gordura. E perdeu a massa que ela tinha, um pouco que ela tinha ainda. Entendeu? Então, assim, ó. Quando que a gente utiliza uma caneta emagrecedora? Na minha visão, quando a condição do paciente exige. Ou seja, ele está caminhando por um estado pior se ele não fizer nada do que se ele continuar do jeito que ele está. Então vamos dar um exemplo? Entre o paciente fazer uma cirurgia bariátrica e tomar uma caneta, eu prefiro que ele comece a utilização da caneta. Porque a bariátrica tem as suas consequências maiores do que a Monjaro. Aí na medicina existe isso, a questão da razão e condição. A gente só usa algo se a condição supera a razão. Então, tipo assim, ó, a condição da gente usar a Monjaro em alguém supera a razão de não usar. E aí, se a condição superar, beleza, a gente usa. Então, na minha visão, eu acredito que pacientes que estão a caminho de uma bariátrica seria recomendado. E pacientes que já tentaram de tudo, dietas comuns e todas as outras que tem, não tiveram resultado e carregam uma patologia, como por exemplo resistência à insulina, diabetes tipo 2, que no caso é o que as canetinhas foram desenvolvidas para fazer, tá? Então, nessas condições que o paciente já usou tudo que ele tinha de recurso, ele não conseguiu, não coube no estilo de vida dele, ou ele não deu conta, aí beleza, ele vai pra canetinha. Do contrário, é o que eu falo pra todo mundo, a gente não viu os efeitos colaterais ainda. Nós vamos ver efeitos colaterais de medicamentos que estão sendo usados hoje, daqui 2, 3, 4, 5 anos. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tá vendo alguns efeitos colaterais das primeiras canetinhas que saíram. Que era Saxenda, Ozempic, entendeu? Aí veio a Monjaro. Agora já tem uma caneta para ser lançada que chama Retarta Glutida. Que vai ter um efeito ainda mais agressivo, porque ela vai agir em glucagon também. E ela promete tirar os colaterais da Monjaro. Nossa. Que é não perder massa muscular e não causar, entre aspas, o problema da pancreatite. Mas nunca se sabe, entendeu? E tem mais um porém. Cada pessoa é uma. Então, por exemplo, Exatamente. o Jucimar pode tomar e não fazer nada pra ele. E você pode tomar e ter trocentos colaterais. Entende? Então, na minha visão, é plausível utilizar? É aquilo que eu disse. Depende da condição do paciente. Existem pacientes que é plausível, existem pacientes que não é plausível. Agora, faça o menos pior. Se você decidiu que você vai tomar, é uma coisa sua, é o problema de cada um. Mas se você vai tomar, acompanhe. Acompanhe com um médico, seja um endócrino ou, no caso da mulher, uma ginecologista que acompanha, que entende um pouco dessa parte hormonal, tá? Principalmente questão de insulina. E também a parte nutricional. Acompanhe com a dieta. E, se possível, o exercício também, a musculação, tá? Então, quem decidiu tomar por conta própria e tá fazendo de qualquer jeito, pode esperar que vai ter colateral. E ruim. Nada positivo. Só tá jogando dinheiro fora, porque é caro, né? Sim. E você lá, você não indica isso para os pacientes, né? Pra Não, cliente, não. o que eu faço é, por exemplo, às vezes se eu pegar um paciente que ele já vem com a utilização ou com a recomendação médica, a gente acompanha e entende que esse paciente ele tem um perfil alimentar diferente. Né? Esse paciente não consegue tolerar grandes quantidades de comida. Eu teria que trabalhar com a proteína mais alta, mas a proteína é difícil de digestão. Então, existem estratégias para utilizar nesse paciente. Mas eu não aconselharia ele tomar. A não ser nesse caso que eu disse. Tipo assim, ó, o paciente vai caminhar para uma cirurgia bariátrica. Ele pede a minha opinião. Você prefere que eu faça a bariátrica ou tente a canetinha? Aí eu prefiro que ele tente a canetinha. Claro que a gente não indica. Ele teria que buscar um médico, tá? Nutricionista não pode prescrever medicamento nenhum. Nenhum mesmo. Somente suplementação e que a gente chama de os fitoterápicos. Que são substâncias naturais que auxiliam em alguma coisa.